Saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Muito grande alegria de estarmos mais uma noite na presença do Senhor e ver que você também está na presença de Deus, amém? Porque lá no céu, né, será um grupo abençoado, numeroso, cheio. Nosso Deus, irmãos, Ele é abundante, nosso Deus é bom, misericordioso, o céu é grande, tem lugar para todos nós, amém? Abramos nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 5, versículos do 38 ao 42. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 5, versículos do 38 ao 42. Se os irmãos prestarem um pouquinho de atenção, né, a gente vinha falando, movido pelo Senhor, eu creio que movido pelo Senhor, com certeza, movido pelo Senhor, a respeito do primeiro discurso de Jesus. Essa é a continuação, viu, irmãos? Eu confesso que esses dias eu perguntando a Deus, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Né, irmãos? Eu pergunto mesmo, Senhor, e Deus fechou tudo, viu, irmãos? Aí eu vou voltar lá para Mateus 5, que Deus falou comigo aqui. E como Deus falou comigo, Ele vai falar com você também. Amém, irmãos? Quem abriu, quem achou, dá uma glória a Deus aí. Então, irmãos, vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Amém, irmãos? Fazendo a irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Irmãos, continuando o discurso de Jesus, é o primeiro grande discurso de Jesus. Jesus faz 5 grandes discursos, 5 grandes blocos de discursos. Esse primeiro bloco de discursos aí é Jesus falando a respeito de como deveriam se comportar aqueles que se tornassem discípulos de Jesus Cristo. Ele ensinando o beabá do crente. Por isso eu digo sempre, irmãos, todo crente tem que meditar bastante no Evangelho segundo Mateus. Todo crente em Cristo Jesus tem que ler, reler, não somente ler e reler, mas também meditar no Evangelho segundo São Mateus. Porque é atual, irmãos, porque nos ensina de maneira clara como nós devemos nos portar, como nós devemos proceder. Jesus ensina de maneira bem didática, bem pedagógica, todo mundo isso entende. Se nós sentássemos, saíssemos e fôssemos embora da igreja, irmão, depois de termos lido esses 5 versículos, já seria suficiente ler, viu, irmãos? Não precisa de muita coisa não, você lê e entende. Mas eu, quando estava, né, irmãos, meditando, buscando aqui, Deus falou muitas outras coisas comigo. A primeira coisa que Deus falou comigo, irmãos, é que o versículo número 38, que fala a respeito do olho por olho, dente por dente, era Jesus, irmãos, falando a respeito da justiça humana. Esse aí, todo mundo que estudou um pouquinho de história, lá na 8ª série, 7ª série, essa garotada viu isso aí. Existia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor, que ele criou um código de leis que regulamentava a aplicação das punições. Esse código recebeu o nome de Código de Hammurabi, é o rei Hammurabi, também chamada lei de Talião. Viu, irmãos? O que foi que Nabucodonosor fez? O que foi que esse Hammurabi, o que foi que Hammurabi fez? Ele organizou, ele deu normas, criou normas para a aplicação da lei. No passado, irmãos, alguém cometia um crime, alguém provocava um dano ao outro, e não havia regra. Como é que iria punir? Como é que iria infringir, aplicar a justiça? Então, Hammurabi, irmãos, sabiamente, ele coloca algumas regras. A primeira regra que Hammurabi coloca é que o dano provocado
atividade. Quando Hammurabi, irmãos, ele determina, ele diz, olha, toda punição tem que ser na medida exata do dano sofrido. Foi uma virtude, foi uma coisa boa que ele fez. E se você, todo leitor da Bíblia, todo bom leitor da Bíblia vai perceber e sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, está o Código de Hammurabi, está a lei de Italião, viu, irmãos? Deus aproveitou isso aí. Moisés, sabendo disso aí, ele estabelece que as punições não poderiam ser maiores do que os danos provocados. Foi uma virtude, foi uma vitória muito grande da justiça. E Jesus trabalha com isso. Jesus assim, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Mas a lei de Hammurabi, a lei de Italião, que também estava na lei de Deus, irmãos, ela tinha uma falha. Qual era a falha que ela tinha? Muitas vezes ela não permitia o perdão, porque todo aquele que sofreu um dano cobrava o ressarcimento daquele dano. Muitas vezes, até sem querer, uma pessoa estava trabalhando no campo, trabalhando na lavoura, e sem querer bateu com um facão, arrancava o dedo de alguém, mas ele dizia, foi sem querer, eu não fiz porque eu quis, me perdoa. Mas eles logo diziam, não, você arrancou um dedo, você também vai ter que perder o dedo. E aquela pessoa que muitas vezes tinha feito sem querer, para cumprir a lei, perdia um dedo. Era, não era, irmãos? Era assim que acontecia. Então Jesus, ele introduz, ele coloca na lei do Italião, no Código de Hammurabi, ele introduz o quê? A misericórdia. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, quem nunca falhou, quem nunca errou, quem nunca precisou da misericórdia de Deus, levante a mão aqui. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar. Todos nós um dia precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós um dia experimentamos a misericórdia de Deus. Jesus começa introduzindo isso aí, viu, irmãos? A misericórdia na lei dos relacionamentos. Todo aquele que vai morar com Deus no céu, muitas vezes tem até direito, irmãos, a cobrar um ressarcimento por um dano irreversível sofrido. Mas se aquela pessoa te pedir misericórdia, se aquela pessoa te pedir perdão, você como cristão e eu como cristãos temos que também oferecer a misericórdia. Porque se nós esperamos receber a misericórdia de Deus, temos que também, irmãos, abrir mão, liberar perdão, liberar a misericórdia, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Jesus ensina isso aqui, viu, irmãos? Para mim, ensina isso aqui para você também. A justiça de Deus, irmãos, é maravilhosa. Deus é justo, Deus é perfeito, mas tão bom e tão maravilhoso como a justiça de Deus é a misericórdia de Deus. Se nós estivéssemos apoiados tão somente na justiça de Deus, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: nem eu, nem você, nem nenhum ser humano na face da terra estaria na presença de Deus hoje. Porque a Bíblia diz, irmãos, que dos altos céus Deus procurou um justo sequer, não encontrou. Amém ou não amém, irmãos? Nós, olha, a justiça é boa, eu sou justo, mas eu também sou misericordioso. E todo aquele que vai morar no céu também tem que ser. E todo aquele que pretende morar com o Criador do céu e na terra tem que ser. Amém ou não amém, irmãos? O versículo 39 diz assim: não resistais ao mal. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos num mundo difícil, num mundo, irmãos, conflagrado, dominado pelo pecado, onde a injustiça e o mal têm reinado, têm campeado, os bons têm sido, irmãos, preteridos, os injustos muitas vezes têm alcançado poder, magnitude, aí fora está assim. Mas Jesus nos ensinou, irmãos, que nós não devemos usar as armas que eles usam jamais. Quando ele diz que nós não devemos resistir ao mal, irmãos, ele está querendo dizer o seguinte: se você, irmãos, está sofrendo
uma injustiça qualquer, se você, irmãos, está sendo vítima de alguém ou de alguma coisa, não use as mesmas armas que o mal usa. Não use os mesmos artifícios que o mal usa. Vença o mal com o bem. Vença o ódio com o amor. Ele continua ainda dizendo assim, irmãos: mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu meditando, irmão, sexta-feira, eu fazendo Cooper, né, irmãos, TFM, na Marinha TFM, né, irmãos? TFM com um companheiro meu, crente, e eu conversando com ele, eu correndo com ele, e a gente falando de Deus, irmãos, uma bênção. Irmãos, olha, falando, e Deus me revelou isso aqui, irmãos, 7 horas da manhã eu já estava correndo na sexta-feira, e conversando, ele revelou uma coisa tremenda aqui, viu, irmãos? Bater na face. Bater na face, irmãos, era o pior insulto que uma pessoa poderia provocar a uma outra pessoa na antiguidade. Era quase tão grave quanto provocar um dano irreversível a outra pessoa. Viu, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, era uma verdadeira afronta. Era um ataque à honra do homem. Era um ataque à, sabe, irmãos, à dignidade do homem. Então, quando alguém batia no judeu no passado na face, quando esbofeteava no judeu no passado, ele estava, irmão, não somente bofeteando o rosto, ele estava não somente bofeteando a cara, ele estava, irmão, sobretudo bofeteando, irmãos, a honra e a dignidade, e aquilo tinha que ser lavado, viu, irmãos? E muitas vezes era lavado com sangue, era lavado com morte. Amém ou não amém, irmãos? Agora, como tempo, irmãos, recentemente, cerca de 200, 300 anos atrás, na França antiga, na França moderna, quando um nobre queria chamar o outro para esgrimar, para duelar, para eles tirar alguma diferença, e essa diferença seria tirada com a morte, ele pegava a sua luva e batia na face do outro. Aí ele queria dizer o seguinte: estou te chamando para nós duelarmos até a morte. Bater na face é isso, viu, irmãos? É atingir a honra, é atingir a dignidade. O que é que Jesus está querendo dizer, irmãos? Muitas vezes uma pessoa não vai arrancar o seu dedo, muitas vezes uma pessoa não vai arrancar o seu braço, mas muitas vezes as pessoas te arrasam, abatem você no seu eu, na sua vontade, na sua dignidade, na sua honra. Mas sabe o que é que Jesus está querendo dizer, irmãos? Quando ele fizer isso com você, você não revide, não, você dê a outra face. E eu meditando o que significava dar a outra face, irmãos, é muitas vezes, irmãos, exercer e liberar o perdão. Amém ou não amém, irmãos? Quantas vezes nós temos amigos, companheiros, inimigos, que nós não somos inimigos, mas eles se tornaram nossos inimigos por motivos variados, né, irmãos? Fizeram coisas contra nós, né? Às vezes caluniaram, às vezes, né, intentaram alguma coisa contra nós, e a gente logo se afasta dele, né? Porque foi um ataque à honra, foi um ataque à dignidade, e a gente não quer mais conversar com ele, a gente quer se afastar dele. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Esses que estão afetando a tua honra, esses que estão afetando a tua dignidade, te humilha diante de Deus, oferece o perdão. E muitas vezes nós sabemos que essa pessoa tem potencial para nos bater de novo. Muitas vezes nós sabemos que essa pessoa tem potencial para nos ferir na alma novamente. Mas assim como Deus investe em você e investe em nós o amor e o perdão, nós também temos que investir para com o nosso próximo. Amém ou não amém, irmãos? Vou me afastar, porque se eu ficar perto, ele vai me ferir novamente. Mas Jesus diz assim: para você ganhar ele para Jesus, se aproxima dele. Ainda que você sabe, né, irmãos? Qualquer hora dessa, ele pode me dar na minha outra face de novo. Amém ou não amém, irmãos? Qualquer hora dessas, ele pode me ferir novamente. Mas assim como Deus nos perdoa, assim como Deus, irmãos, investiu em mim e investiu em você para que nós estivéssemos aqui hoje, assim nós temos que nos portar para com os nossos.
antigo dizia o seguinte: não bate, o pai e a mãe não podem bater no rosto do menino. A gente é nordestino, quando a gente fala, o pessoal fala a cara mesmo, né? Não bate na cara do menino, não. Por quê? Para que o menino não fique sem vergonha. Porque se o pai e a mãe bater no rosto da criança, a criança não pode revidar. Vai revidar o pai e a mãe? Então se acostuma a apanhar no rosto. É a coisa mais feia que tem lá na minha terra, viu, irmãos? Muitas vezes eu tinha um padrasto e ele andava com a peixeira, viu, irmãos? Se alguém bater no meu rosto, eu mato uma peixeira. Amém ou amém? Ele disse isso, irmãos, porque era terrível, viu, irmãos? Era assim. Mas se alguém te ferir na face, se alguém te magoar, se alguém, irmãos, acabar muitas vezes, jogar o teu orgulho, a tua dignidade no chão, olha para o céu, perdoa, dá a outra face. Amém ou amém, irmãos? Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, Jesus teria dito. Mas se Ele diz, é porque Ele quer que nós façamos. Se Ele diz, é porque Ele tem poder no céu para mim e para você fazer. Se Ele diz, Ele vai nos ajudar a fazer. Oh, glórias a Deus. E continuando, irmão, diz assim: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Sabe o que significa pleitear, irmãos? Pleitear significa questionar em juízo. Pleitear, irmãos, quando duas pessoas têm uma causa, duas pessoas estão querendo alguma coisa e vão ao tribunal para pleitear, para argumentar, para discutir, para ver a quem o juiz vai dar razão. Jesus ensina assim para mim e para você, para nós que queremos morar com Ele lá no céu: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E eu meditando aqui nesse versículo, irmão, Jesus falou muito ao meu coração. A primeira coisa que Jesus falou ao meu coração, irmãos, que o povo daquela época era um povo muito humilde, irmãos, era um povo muito pobre, era um povo muito sofrido, era um povo que pagava imposto no templo, era um povo que pagava imposto para Roma. E alguns estudiosos dizem que aqui no Brasil imposto é alto ou não é? 37%, ele está agora mais ou menos entre 37%, né? 27%. Sabe quanto chegava o imposto naquela época, irmãos? 50%. Tudo aquilo que o povo produzia, 50% ia parte ia para o templo, parte ia para Roma, e ficava muito pouco para eles sobreviverem. Quando sobrevinha uma seca, quando sobrevinha uma calamidade, aquele povo passava era fome, irmãos. Era comum o povo só ter uma muda de roupa. Pergunta para o seu irmão: quantas mudas de roupa você tem? O povo que Jesus, para o qual Jesus pregou, só tinha, irmãos, era comum ter uma muda de roupas. Era uma vestimenta interna e um manto externo. E era comum, irmãos, eles eram muito pobres e precisavam comer. Quando sobrevia uma seca muito grande, não tinham como, irmãos, oferir, alimentação. Eles, o que é que eles faziam? Eles iam lá para o credor, entregavam a capa, é o bem de valor. Normalmente essas capas elas eram adornadas, elas eram bonitas. Eles só tinham uma muda de roupa, que na verdade eram duas, irmãos? A de baixo e a de cima. Mas a de cima era ricamente ornamentada, era uma coisa cara, era uma coisa de valor. Então, quando eles estavam com fome, quando o pai não tinha o que dar de comer para os seus filhos, ele ia lá para o credor, ele ia para aquele que tinha dinheiro e dizia assim: olha, eu não tenho com que dar de comida à minha família, mas eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu já tenho uma proposta de trabalho para hoje, tu fica com a minha capa, ricamente
durante a noite. Então ele sabia, irmãos, que ele ia emprestar aquela capa, mas à noite ele ia ter de volta. Por quê? Porque lá no Oriente, irmãos, lá em Israel, muitas vezes durante o dia é um calor tremendo, mas à noite a temperatura chega próximo de zero, baixo de zero. Irmãos, então aquela capa externa servia para aquecer, para cuidar do corpo, para manter a saúde do homem. E Deus diz assim: quando um pobre vier e te entregar a capa em torno de um empréstimo financeiro, aquele que emprestou não pode dormir com a capa dele, porque a capa dele vai aquecer à noite. Mas sabe o que aquele povo estava fazendo, irmãos? Sabe o que os credores estavam fazendo com os miseráveis? Estavam levando os miseráveis ao tribunal. Olha, eu emprestei 50 reais, eu emprestei 500 reais a ele, ele disse que ia me pagar, não me pagou, já estou há um mês devolvendo a capa a ele toda noite, e eu agora estou precisando da capa dele definitivamente. Aí o que acontecia, irmãos? Aquele miserável ia para o juiz. Aquele pobre, ele ia pleitear com o juiz a misericórdia. Ele ia pedir a misericórdia. Não posso pagar ainda. Aí ficava o credor de um lado e o devedor de outro, e o juiz no meio, pleiteando. Não, eu preciso da minha capa à noite. A lei de Moisés diz que você tem, enquanto eu não te pagar, tu tem que continuar me devolvendo ela toda noite. Só, mas já passou um mês, já passou 2 meses, eu estou devolvendo toda noite. Eu agora preciso da tua capa definitivamente. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Tu é pobre, tu é meu discípulo, tu é carente, mas quando te pleitearem contra a lei de Deus, contra a justiça de Deus, aquilo que eu escrevi nos céus, quando a injustiça chegar a essa altura e você tiver que pleitear, não te preocupa, tu quer a minha capa, eu te dou também a minha vestimenta. Eu vou ficar nu no frio, na chuva, na geada, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai me aquecer. Eu tenho certeza que Deus vai reverter a minha situação. Eu tenho certeza que Deus vai providenciar o meu sustento. Jesus ensinando a fé. Jesus ensinando, irmãos, que a injustiça não se combate com justiça. A injustiça não se combate, irmãos, com ódio. Injustiça se combate com amor, se combate com misericórdia, se combate com se lançando nos braços do poderoso Deus. Se você estiver nu, irmãos, não te preocupa, Deus vai te cobrir. Não te preocupa, Deus vai te aquecer. Não te preocupa, que o juiz de toda a terra não dorme, não se cansa, não perde a paciência, não perde o amor, não perde a misericórdia. O homem pede, mas Deus nunca pede. Ricamente, amém, irmãos? Larga também a capa, larga também as vestes, fica nu, que eu, que sou o grande juiz, vou julgar a tua causa. Tem crente que não recebeu a vitória ainda, irmão, porque está lutando para segurar a capa. Deus não tem uma capa para dar para ele, Deus tem 10 capas. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Deus tem 10 capas para dar para você. Você está aí pleiteando para segurar uma capa. Não, deixa, e Deus vai te dar o que você precisa. Se lança nos braços do Senhor, Ele lá dos altos céus, que não dorme, que não cochila, que não se cansa, que está de olho em você para te abençoar, Ele vai te abençoar. Oh, que maravilha! E continuando ainda falando, irmãos, assim, aplaudando para o versículo 41, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Uma outra coisa interessante aqui, meus irmãos, um soldado romano, nos territórios invadidos, a lei romana da época permitia o soldado romano exigir serviço
trabalho forçado de graça dos povos submetidos. Então o soldado romano chegava e invadia uma região, e essa região estava invadida, a Judéia, Jerusalém estava invadido, viu, irmãos? Então a lei romana permitia, soldados, digamos, tinha um negócio pesado aí, irmãos, 50 quilos de cimento, é ou não é pesado? É ou não é, irmãos? Eu nem posso tirar do chão, eu não posso não, viu, irmãos? Ainda logo mandou aqui. Mas se colocar aqui, eu levo, viu, irmãos? Eu levo até 2 sacas. Não, aí o soldado romano, se fosse no dia de hoje, ele tivesse umas 10 sacas de cimento para levar lá no barro, ele ia levar, irmão Nilson? Será que ele ia levar essas 10 sacas de cimento? Não. Ele pegava lá, vem cá, você que é judeu, vem cá, meu irmãozinho. Você que é cristão, ele diz, vem cá e você vai levar uma. Você aqui, Fábio, vai levar outra. Márcio, você vai levar outra. E por ordem a gente tinha que levar, viu, irmãos? Por ordem, o judeu tinha que levar, mas tinha um limite. O limite era uma légua. Não, se daqui para o barroco tem mais de uma légua, tivesse 2, aí quando chegasse na primeira légua, ele disse, não, agora ele ficava só esperando passar um bobinho, né? 10 bobinhos passando. Opa, você que está passando, vem cá, é você ver. Carrega esses teus cimentos aqui até lá. Irmãos, o judeu ficava furioso. O judeu, que é muito orgulhoso, não aceitava. Ele carregava, viu, irmãos? Mas carregava com cara feia, carregava com ódio, carregava reclamando. Eu sou militar, viu, irmãos? Às vezes a gente tem lá um subordinado, né? Alguém que tem que fazer um serviço, não é porque eu quero, não é porque nós queremos, mas eu recebi uma ordem do tenente e eu vou ter que repassar essa ordem. Eu tenho que coordenar a frente, a faxina, e eu tenho alguém cumprir, né? Dever satisfação, e às vezes a gente manda, né, um subordinado fazer alguma coisa que não é por vontade minha própria, mas é porque a Maria manda manchar, né, irmão? Manda chover. E você vê que o menino fica tudo com cara feia. Filho também é a mesma coisa, olha, irmãos. O filho, quando o pai manda fazer alguma coisa que ele não quer, e o pai é duro mesmo, você vai fazer, você vê o menino. O romano estava acostumado com isso, irmão. O romano era acostumado à guerra. Carrega essa saca de cimento aí. O judeu carregava com fome, com raiva. Quando largava a saca de cimento, e ainda amaldiçoava. Que Jeová te puna, que Jeová te mate, que Jeová acabe com a tua família. Mas Jesus ensinou uma coisa para nós que somos cristãos e queremos morar no lugar do céu. Mais poderoso, irmãos, do que o ódio. Mais poderoso, irmãos, do que a raiva. Mais poderoso do que a cara feia. Mais poderoso, irmãos, do que a justiça. Era injusto. Não é injusto, irmãos. Era uma lei injusta. Era uma lei opressiva. Né, irmãos? Mas mais importante do que isso tudo, irmãos, é o amor e a misericórdia. O romano era ímpio. O romano não conhecia Deus. Mas o romano não conhecia o amor de Deus. Então Jesus ensinou assim: eu também quero ganhar os romanos. E eu não vou ganhar os romanos pela espada. Eu não vou ganhar os romanos pela lança. Eu vou ganhar os romanos pela obediência dos meus servos. Eu vou ganhar os romanos pela humildade dos meus servos. Eu vou ganhar os romanos pela disposição dos meus servos de sofrerem por amor de mim. Então, quando um cristão, irmãos, a partir dessa pregação, o romano mandasse fazer alguma coisa, o romano já esperava cara feia, já esperava impedância, já esperava ódio nos olhos, já esperava maldição. Mas quando ele determinasse uma ordem para o cristão ia dizer: Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus vai te salvar. E ele está lá, ele carrega, ele não quer saber de palavra não, irmãos. Aí vai lá o cristãozinho lá, cheio de dor nas costas, né, irmão? Cheio de problema de coluna, coloca lá, sai, ele vai lá carregar só uma légua, irmãos. E no final de uma légua, o romano espera: já estou de olho para carregar o resto.
você lá no recanto. Irmãos, aquilo ali abalou o céu. Essa doutrina de Jesus abalou a terra. Essa doutrina de Jesus, irmão, chegou até nós. Amém ou amém, irmãos? 300 anos depois, os romanos estavam debaixo da cruz. Amém ou amém, irmãos? 300 anos depois, de grande assassina de cristãos, os romanos estavam clamando pelo Cristo, clamando pelo Nazareno, clamando pelo crucificado, clamando por aquele que havia ressuscitado. Por quê? Porque muitos cristãos obedeceram a palavra do Senhor Jesus e não combateram mal com mal, não combateram justiça com justiça, mas combateram mal com o amor de Deus, combateram mal, irmãos, com a misericórdia de Deus. Amém, amém, irmãos? Não podemos fazer diferente. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é difícil perdoar, muitas vezes, irmãos, é difícil sofrer um dano, mas sofra, se submeta, para quem sabe ganhar uns mais para Jesus. Tem crente que acha que vai ganhar o vizinho para Jesus, batendo boca com o vizinho. Tem crente que acha que vai ganhar o parente para Jesus, brigando com cara feia, fechando a porta, sem negar o perdão. Mas eu quero dizer para você que você vai ganhar até o Brasil inteiro, se você se humilhar, se você for misericordioso, se você espalhar o amor de Deus e a graça de Deus. Amém ou amém, irmãos? Vamos estar encerrando, irmãos. Versículo 42 diz ainda assim: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que pedir emprestado. Isso aqui é difícil, meus irmãos. Isso aqui é muito difícil. Mas Jesus ensinou isso aqui para nós, meus irmãos. Dá a quem te pedir. Dá a só os amigos, irmãos. Dá somente ao parente, irmão. Dá somente ao companheiro do peito, irmão. Dá, inclusive, se o teu inimigo precisar de você, você tem que dar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se teu inimigo precisar e te pedir, você tem que dar. Tem que dar, irmão, não é passando na cara dele não, viu? Eu sabia que tu ia chegar aqui. Eu sabia que meu Deus ia te humilhar. Não, irmão. Aí tu vai ganhar mais 10 anos de inimizade. Dá, irmãos, por amor a Deus. Dá, porque a misericórdia de Deus já alcançou e também não alcançou. Dá esperando receber em troca. É isso, irmão, que Deus ensinou. E eu vou dar, mas eu sei que depois meu irmão vai me dar um negocinho também de mal. Aí não vale, irmãos. Dá a quem te pedir. Amém? Misericórdia. Dá a quem te pedir. Está sendo muito difícil. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão pedindo, mendigando na rua. E a gente, na hora de dar, vem muito coisa na cabeça da gente. Não vou dar porque vai tomar de cachaça. Não vou dar porque essa mulher está explorando os filhos. Não vou dar porque esse trabalho daqui está com saúde e podia trabalhar. Irmãos, se ele está te pedindo, irmãos. Amém, irmãos? Eu vou contar um testemunho rapidamente, as horas já estouraram ali. Meu sogro, irmãos, viveu 80 e poucos anos. E a grande maioria, 82, né? 82 anos. E a grande maioria desses 82 anos ele não era crente, não. Mas a minha esposa dá um testemunho dele. Coração mais bom não existe, né? Melhor do que o do meu pai, não tem não, Fábio. Meu pai, a gente estava na lanchonete comendo, chegava alguém mendigando, pedindo, ele tirava do bolso, colocava lá. Cansei de ver. O pai dele era mendigo na rua, o pai dele sempre tinha R$1, sempre tinha 50 centavos, sempre tinha R$5, mas ele não dava assim não, ele dava e fazia o quê? Dava e passava no sabão. Você tem que estudar, hein? Você tem que trabalhar, você tem que deixar de explorar essa criança. Aí, meu sogro era assim: amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Porque Satanás não dá não. Mas está precisando, às vezes é de verdade, nem sempre é de mentira, nem sempre é aproveitador não. E se for, dê
irmão dos altos céus sabe se é, mas você recebeu a sua vitória. Dá mais passo no salão bíblico, dá mais fala de Jesus, dá mais aponta ao Cristo. Amém ou amém, irmãos? Outra coisa mais difícil ainda para nós encerrarmos aqui, eu tenho certeza que Deus já falou com você nessa noite, assim como falou comigo, é que não fuja daquele que te pedir emprestado. Aí fora tem um ditado que diz: quer perder um amigo, empresta dinheiro para ele. E às vezes é verdade, viu, irmãos? Às vezes é verdade. Às vezes você serve uma pessoa, às vezes você se esforça por aquela pessoa incansavelmente durante muitas vezes, até anos, né, pastor? O pastor sofre muito disso, viu? O pastor está sempre ali servindo as ovelhas, cuidando das ovelhas, aí, por qualquer coisa, servindo, às vezes até se desdobrando. Quem nunca enfrentou isso, irmão? Se desdobrou para servir uma pessoa e aquela pessoa respondeu com ingratidão. Quer sofrer ingratidão? Faz alguma coisa para uma pessoa. Diz aí fora, diz assim: quer receber ódio genuíno de uma pessoa? Faz um bem bem grande para ela. No final de tudo, ela vai te odiar. Bom, aí fora diz isso aí, viu, irmãos? E às vezes é verdade, viu, irmãos? Você faz um bem, você trabalha, aí quando você espera que vai ter não uma recompensação, mas pelo menos, né, uma palavra amiga, né, pelo menos uma consideração. Não tem não, viu, irmãos? E por muitas vezes as pessoas não têm prestado. Muitas vezes as pessoas não têm, né, irmãos, se colocado na posição de ajudar as pessoas. Mas eu quero dizer para você e para mim nesta noite, quando nós estamos encerrando, façamos o que diz Jesus. Não corra de quem te pedir emprestado. Não vou emprestar não, porque quando chegar aqui vai chegar rasgado, vai chegar quebrado. E olha, se chegar, se não perder, não vou emprestar não, porque esse aqui é checheiro. Não vou emprestar não, porque esse aqui pega e não devolve não. E às vezes tem pessoas que é assim, viu, irmãos? Certa vez, para nós estarmos encerrando, eu conheci um irmão, né, inclusive ele me pediu um dinheiro emprestado. Na época era muito dinheiro, mas eu não tinha esse dinheiro. Eu disse: meu Fábio, olha, tu me empresta aí, e eu vou, daqui a 15 dias eu te dou. Eu não sabia que esse irmão estava todo enrolado. Não sabia, pastor. Parou, estou bebendo. Não sabia que esse irmão estava todo enrolado, irmão. Estava devendo a todo mundo. Esse irmão estava mais desviado. Tinha pedido a todo mundo na igreja dinheiro emprestado. E eu não me meto muito nas coisas da igreja, eu quase não sei nada, né? Eu fui o último que pedi dinheiro. Pedi uma quantidade grande. Aí 15 dias depois, não dei nada para o irmão Fábio não, viu? O irmão Fábio espera receber, tá? É um defeito meu, é uma falha minha, tá? E eu bebi 15 dias depois, eu estava lá esperando. E hoje eu vou receber, filho. Hoje eu não vou receber. O irmão nada. O irmão passou e nem falou comigo. Ele se esqueceu. Ele vai se esquecer, né? Domingo que vem eu vou dar mais irmãozinho, vai morar com Deus lá no céu, eu também vou morar. Senhor. E ele não dar mais uma semana. Agora, 7 dias depois, nossa, sabe o que eu estou falando? E ele está comigo deste tamanho para mim, meu Deus, como é que eu vou esquecer esse homem? Tem misericórdia de mim. Viviane, o homem não quer pagar, não, é um dinheiro grande, irmão. Senhor, o que foi que eu vim para ele? Eu, infelizmente, eu não sou muito convertido nessa parte, não. Mas você não deve cobrar, não, hein? Você não deve cobrar, não. Mas tem muitos anos, viu? Dá uns focos para mim aí. Eu fui lá cobrar. Não, onde é que eu fui cobrar? Nem deve cobrar, não. Não, eu cheio de problema, depois eu me pago. Eu cheio de Jesus, eu me enviando. Ele me pagou parcelado, irmão. De 20, de 30, de 50, no final, e eu comprando, viu, irmão? Opa, tá faltando. No final, eu me terminei. Meu Deus, nunca mais se perde você. Um dia, eu chego no trabalho da tarde, eu tenho que lembrar, é sério. Eu chego no trabalho em casa, era tardezinha, horário de verão,
Estava andando de bicicleta, eu subi na passarela, aí eu vi ele, esquiou. Aí eu vi ele. E Deus falou assim comigo, ele vai te pedir dinheiro para emprestar. E eu tinha dinheiro para emprestar. E eu sabia, se ele pedir, eu vou ter que dar. Meu Deus. A minha rua, a minha esposa sabe. A passarela, irmãos, desembarcava na minha rua. Aí eu vi na esquina. Aí, opa, eu vi na rua, vou lá perto. Eu nem desaburei. Deus fala comigo, não é brincadeira não. Ele vai lá em cima da passarela. Meu Deus, Senhor. Uma vez eu apanho, hoje não. Eu saí. Até eu chegar na minha rua, a rua era paralela, tinha um monte de coisa transversal. E eu andando rápido, a minha mania, eu olhava no transversal e ia andar com a bicicleta. Meu Deus! Tem misericórdia. Tinha 3 transversais. Eu passando lá, olhava de novo, Jesus. Aí eu corri. Quando eu cheguei, mas ele estava de bicicleta. Quando eu cheguei, ele estava na frente de casa, conversando com a minha esposa. Gosta de mim? Olha, irmão, porque estou precisando de R$150 para poder pedir, irmão. Isso é mentira, isso é mentira dele. Estou precisando porque não sei o que é o Jesus. Eu tinha, cara, se eu tivesse mortido, não tenho, graças a Deus, não tenho, mas eu tinha. E a minha esposa dentro para mim assim, Senhor, aí eu tinha uma conta de luz para pagar, eu disse, olha, 150 eu não tenho não, hein, mas eu tenho 100. Aí eu fechei 100. Irmãos, está devendo até hoje.